Deixa eu gravar meus bastidores aqui. Bicho, tem que se adaptar. A minha secretária hoje para assuntos de aula online tá aí, ó. Você entregou pra chuvinha e nós improvisamos aqui um negócio das maquiagens que eu escondo da Luísa e para fazer a aula para vocês. Então, bora lá. E aí aqui os bilhetes, ó, cheio de bilhetinho. E assim vamos. E adivinha, o quadro ainda tá aqui, ó. Tá? Só que eu não quis mais usar ele. Dá muito sujeira. Meu Deus do céu, olha aqui. Olha a sujeira. Não, sem chance. Abandonei tudo. Agora, vou até que não venha fórmica, vou fazer aqui com a minha super prateleira de vidro. Tá? Beijos. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui a correção das questões, começando pelo exercício de fixação do fator RH. Então, começando aqui pela número 1, que está dizendo o seguinte: uma mulher com útero infantil, RH positiva, então a mulher, ela é RH positivo, e está dizendo ali que ela é homozigota, então ela vai ser Rzão, Rzão. Casa-se com um homem RH negativo, e o homem é RH negativo, Rzinho, Rzinho, portanto. E eles são impedidos, ela é impedida, né? Eles são impedidos de ter filhos, então eles decidem ter um bebê de proveta e contratam então uma mãe de aluguel para receberem o seu útero, o zigoto, formado por aquele casal. O que o casal não sabia é que a mãe de aluguel ela teve 3 filhos e que o último apresentara a doença hemolítica do recém-nascido. Então, ela teve o problema de eritroblastose. A probabilidade de o bebê de proveta nascer com a doença hemolítica do recém-nascido é. Então, para fazer essa questão aqui, vocês vão ver o seguinte. Primeiro, antes de a gente ir para as alternativas, nós vamos ter que avaliar qual é o genótipo, né, e o fenótipo dessa criança. Então, se a mãe, ela é Rzão, porque ela é homozigota e ela é positiva, e o pai é Rzinho, porque o RH negativo sempre vai ser Rzinho, qual que é o genótipo da criança? Ele vai poder ser, ele será positivo sempre, porque a criança ou vai ser sempre Rzinho, tá? Então, a criança vai ser Rzinho. Se vocês quiserem, dá para fazer um quadrinho de punê aqui pra gente ter certeza disso. Então, a mãe é Rzão, o pai é Rzinho. Vai ficar Rzinho. E é Rzinho aqui. Então, vai dar 100% RH positivo, tá? Então, o genótipo dessa criança será RH positivo. E a mãe de aluguel, então, ela teve o problema, então, com a criança, o terceiro filho dela, que nasceu com a doença hemolítica. Então, assim, provavelmente o que acontece com essa mãe? Se ela teve a terceira criança nascendo com a doença hemolítica, ela é RH negativo, tá? Se a terceira criança nasceu com esse problema, significa que ou a primeira, aliás, daí teria que ver, não vamos se aprofundar muito no genótipo, no histórico dessa mãe de aluguel, tá? Mas significa que ela foi despertada, né? Os anticorpos dela, anti-RH positivo, foram despertados ou na segunda gestação ou na primeira, dependendo do qual era o genótipo aí desses 2 primeiros filhos, tá? Então, se ela engravida desse casal, ou seja, foi colocado então o embrião dentro da barriga dela, porque é uma barriga de aluguel, certo? Mas é aqui que vai começar a encrenca, por quê? Porque ela tem anticorpos que vão combater essa criança aqui, tá? Vão entrar em confronto com os RH positivo, com a membrana das hemácias dessa criança, podendo originar, então, o problema da doença hemolítica no filho desse casal aqui, tá? Então, quais são as alternativas que nós temos ali?
qual que é a chance dessa criança, né, desse bebê de proveta nascer com a doença hemolítica? A, mínima, visto que seu pai é RH negativo, não tem nada a ver, porque a mãe é RH positivo. B, mínima, visto que sua mãe... B, mínima, visto que sua mãe genética é RH positivo? Não, se ela é RH positivo, não é mínima, é alta, né? C, alta, já que o bebê de proveta com absoluta certeza será RH positivo? Sim, tá? Então, essa aí é uma das alternativas, mas vamos continuar com as outras. D, nula, visto que a doença hemolítica do recém-nascido só ocorre quando a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo, mas é o que está acontecendo porque quem está com a criança no ventre é RH positivo, é RH negativo, que é essa mãe de aluguel. Alta, pois a mãe de aluguel é RH positivo, tá? Então, nós temos esse problema por causa da mãe, da criança ser positivo e a mãe de aluguel ser negativo. Então, seria a letra C, alta, já que o bebê de proveta com absoluta certeza será RH positivo, tá? Não tem problema nenhum. A mãe de aluguel, na verdade, não tem problema porque não é ela que está gerando essa criança, tá? Não tá gestando ela, né? Ela só deu o seu gene, tá? Então, seria a letra C a alternativa correta. Vamos para número 2, então. Uma mulher, deixa eu só passar o mouse aqui, que ficou baixinho demais para mim. Uma mulher pretende ter um filho e teme que seu filho tenha doença hemolítica do recém-nascido. Essa mulher fez os exames necessários para descobrir qual seu tipo sanguíneo e descobriu que era O positivo. Então, a mulher, aqui nós estamos no número 2, a mulher, ela descobriu que o seu sangue era O positivo. Qual a probabilidade do filho dessa mulher ter a doença, tá? Se a mulher, ela é O positivo, ela é dessa forma aqui, ou ela é dessa forma aqui, tá? Ela não é negativa, então a chance dela é nenhuma, porque a eritroblastose fetal só ocorre em mulheres com RH negativo, tá? Então a alternativa certa é a alternativa D. E aqui era C, que eu esqueci de colocar. Então, na 3 agora, tá dizendo o seguinte: durante uma aula de genética, um aluno perguntou se seria possível uma pessoa com RH negativo, ser filha de pais RH positivo. RH positivo. Então, aqui é RH negativo, RH positivo e RH positivo. A professora disse que seria possível sim, desde que os pais possuíssem o genótipo, tá? Se a criança, né, o filho é RH negativo, ele é Rzinho. A pergunta dele foi se seria possível os pais serem RH positivo. A professora disse que sim. Por que seria possível? Porque esse positivo pode vir do genótipo assim. Esse positivo pode vir do genótipo assim, tá? Então, assim, juntando esse com esse aqui, pode originar, sim, uma criança com RH negativo, tá joia? Então, a alternativa seria a A. Então, aqui na 4... nós temos o seguinte: sabemos que para uma pessoa ser RH positiva, basta que ela apresente um alelo dominante. Sendo assim, indivíduos Rzinho e Rzão apresentam o fator RH em suas hemácias. Partindo desse princípio, podemos afirmar que o sistema RH é condicionado por alelos com. O que seria isso? Tendo um deles já sabe-se que o alelo dominante vai manifestar a característica. Seria dominância completa, portanto, a alternativa B.
Então, aqui na número 5, nós temos o seguinte. Para que ocorra a possibilidade de eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, os tipos sanguíneos. Então, para que aconteça a doença hemolítica, nós temos a mãe, o pai e o filho. Vou colocar o menino aqui, tá? Para que tenha eritroblastose, obrigatoriamente a gente sabe que a mãe ela tem que ser RH negativo e o filho RH positivo. Se o filho é RH positivo, de quem que ele herdou esse positivo se a mãe é Rzinho, Rzinho? E ele sendo positivo, ele vai ser Rzão, Rzinho. Então, da onde que veio esse Rzão? Veio do pai, tá? Esse Rzão veio do pai e aqui a gente sabe que ele então é RH positivo. Ali tem uma ordem, né? Então, nós temos o pai, a mãe e o filho. O pai tem que ser RH positivo, a mãe negativo e o filho positivo. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Então, na 6, nós temos o seguinte. Uma mulher que nunca recebeu transfusão sanguínea teve 3 filhos, tá? Então, vamos colocar mulher, o homem, e vamos colocar os 3 filhos aqui. Vou colocar 2 meninos e uma menina, tanto faz, tá? O primeiro e o terceiro nasceram normais. E o segundo com eritroblastose. Então, eu vou colocar aqui, não é a ordem, tá? Não importa a ordem aqui, mas vou colocar só pra gente entender que é o segundo que teve problema. Mas não importa quem que nasceu antes aqui, tá? Só pra ficar mais fácil de entender. Quais são os fenótipos e os genótipos para o fator RH dos indivíduos acima citados? Então, se esse aqui nasceu com eritroblastose, significa que a mãe é RH negativo, certo? Então, ela é RH negativo, que seria Rzinho, Rzinho. O primeiro não nasceu, esse aqui é RH positivo, Rzão, alguma coisa, tá? Aliás, eu vou colocar assim, ó, RH positivo, porque deu eritroblastose, então ele é Rzão alguma coisa, porque ele é positivo, então é Rzão alguma coisa. No caso do primeiro, o primeiro, ele pode ter despertado, né? Porque provavelmente ele nasceu normal, mas o primeiro filho, ele só desperta os anticorpos e não sofre com a eritroblastose, tá? Então, provavelmente ele nasceu positivo, RH positivo, Rzão alguma coisa. E, no caso do terceiro aqui, ele pode ter ou nascido RH negativo, tá? Ou a mãe ter feito um tratamento. Mas vamos supor, assim, que seja que ele tenha nascido RH negativo, que daí não teve problema nenhum, tá? E esse positivo veio do pai aqui, que para esse aqui ter nascido negativo, então vamos julgar que esse aqui ele era RH positivo. Se esse aqui nasceu positivo, só pode ser positivo o pai, e ele era Rzão, Rzinho. Para esse aqui ter nascido Rzinho, Rzinho, tá? No caso aqui, ele vai ser Rzão, Rzinho, certeza absoluta, ele é positivo e ele é heterozigoto, porque a mãe só pode dar o Rzinho, tá? Então, como que ficaria isso? Nós teríamos a mãe, o pai, a mãe é RH negativa, Rzinho, Rzinho, o pai é RH positivo, Rzão, Rzinho, tá? Aqui, o filho é RH positivo, Rzão, Rzinho também, eu sei, por causa que a mãe não pode dar outra coisa a não ser Rzinho. Esse aqui é positivo, ele ficou normal porque o primeiro filho, sendo positivo, ele só vai despertar os anticorpos e não vai sofrer. E esse veio depois, já tinha os anticorpos, ele veio positivo, sofreu. E esse aqui tem duas possibilidades. Ele pode ter vindo RH negativo, que daí o Rzinho não faz com que as hemácias sejam destruídas, né? Ou a mulher pode ter feito um tratamento, tá? E daí, mas como ali não fala nada de tratamento nem nada, a gente segue com essa possibilidade aqui.
do pai ser heterozigoto e ter vindo um terceiro filho aqui, RH negativo, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Então, nós temos os genótipos e os fenótipos de todas as pessoas citadas, tá joia? Na seta, então, nós temos o seguinte: um indivíduo de tipo sanguíneo O, filho de pais tipo sanguíneo A, filho de pais tipo sanguíneo A, RH positivo, ele é RH negativo e os pais são RH positivo. Pretende-se casar com uma jovem de tipo sanguíneo A, RH negativo também, filha de pai de tipo sanguíneo O, pai O, e a mãe AB, O aqui, negativo, e a mãe AB positivo. Qual a probabilidade do casal ter filhos com o mesmo fenótipo do pai? Tá? Qual é a probabilidade de ter esses dois aqui terem um filho? Então, vou colocar aqui que é um menino, não tá dizendo sexo, é só pra colocar mesmo. Com o mesmo genótipo do pai. Então, o fenótipo do pai, aliás, é O, RH negativo. Para nascer com esse genótipo aqui, com esse fenótipo, com esse genótipo, nós vamos ter que trabalhar com o quadrinho de Punnett, tá? Então, agora, deixa eu até ver se eu tenho uma outra cor aqui para colocar para vocês. Que a gente vai distribuir, então, os alelos. Ele vai ser Izinho, Izinho. E se ele é RH negativo, como o pai dele, ele vai ser Rzinho, Rzinho, tá? Um Izinho veio... O O, a gente sabe que é Izinho, Izinho. Aqui também é Izinho, Izinho, certo? O RH negativo vai ser Rzinho, Rzinho aqui. Rzinho, Rzinho aqui. Aqui também. Aqui nós temos que é o sangue A, então vai ser Izão A. Como nós temos esse filho que veio com Izinho aqui, veio um Izinho da mãe, do pai, aliás, que é um Izinho, todo Izinho. E o outro Izinho veio de quem? Daqui. Então, a gente coloca aqui que ela é Izinho, tá? A mãe. Agora, o genótipo dela aqui, você pode parar aqui já pode fazer assim, porque não tem necessidade de fazer os outros pra cima, porque a gente já identificou, mas se quiserem fazer, tudo bem, tá? Então, aqui, se é RH negativo, Rzinho, 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 Rzinho. Aqui é Izinho, Izinho, porque é O, aqui vai ser Izinho, Izinho, porque é O, tá? E... no caso aqui, eu sei que é Izinho, porque um Izinho veio do pai e o outro Izinho veio da mãe. Então, eu já coloco aqui. Agora, quer saber qual a probabilidade de nascer com o genótipo igual ao do pai. Para eu saber isso, eu vou fazer um quadrinho de Punnett. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o Izinho, Izinho do pai. Primeiro, vamos começar pelo ABO, tá? Que é a tipagem sanguínea aqui. Com o Izão A... Izinho. Então, vai ficar Izão A, Izinho, 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 que é esse, Izão A, Izinho, 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 tá? Isso corresponde a quanto? Se é para ser igual ao pai, quantos aqui que são igual ao pai? Esses dois aqui, ó. Então, vai dar 1/2. É a regra do E, tá? Que a gente vai utilizar, porque tá pedindo, então, para ser do tipo sanguíneo O e RH
negativo, tá? Então, a gente vai fazer vezes. No caso, como a gente vai cruzar esses aqui, ó, vai dar um inteiro, você não tem uma divisão, vai dar 100% Rzinho, Rzinho, tá? Rzinho, vezes Rzinho, vai dar 100% Rzinho, ou seja, 100% RH negativo. Então, a gente faz isso aqui, ó, um inteiro, tá? Que vai dar 1/2. Então, seria a alternativa B. Certo? E na 8, nós temos a seguinte questão. Um casal cujo filho é do grupo sanguíneo. Então, nós temos um filho do grupo sanguíneo A com fator RH positivo, tá? Pode ter os seguintes genótipos. Então, ali a gente tem um monte. Tá pedindo quais seriam os possíveis genótipos dos pais, tá? Para que venha um filho com esse genótipo aqui. Então, ali nós temos na alternativa, aqui é mais por dedução. Nós temos na alternativa A, que um deles sendo AB e o outro sendo B, isão A, isão B, e o outro sendo IBzão e IBzão, tem como nascer um filho A? Não tem, tá? Então, aqui a alternativa A a gente já anula. Na B, iazão A, iazão e iazão, com IBzão e IBzão. Também não tem como, porque vai juntar, vai dar 100% AB. Então, também a gente exclui a alternativa B. Na C, IBzão, isão. Ali não tá dizendo o que acho que faltou uma letra do lado ali. Com izinho, izinho. Também não vai dar, por causa que provavelmente ali era IBzão, IBzão, então não tem como nascer A daquela alternativa ali, tá? Na letra D, IBzão, IBzão, com iazão, IBzão, nós também não temos, porque também daria ou B ou AB. E na alternativa E, a gente tem iazão, IBzão, cruzando com izinho, izinho. Então, ali você consegue ter o sangue tipo A ou tipo B, tá? Então, daria certo aqui para essa alternativa. Agora, a gente vai ver se fecha a parte do RH, tá? Nessa aí que a gente acha que deu certo pelo sistema ABO. Sendo ali no ladinho aparece que um deles seria RH negativo, Rzinho, né? E o outro seria Rzão, Rzinho, então RH positivo. Teria como nascer um RH positivo disso? Teria sim, vindo um Rzão de um com um Rzinho do outro. Então, a alternativa certa seria a letra E. Essa é mais por dedução mesmo, tá? Se ficou difícil de entender assim, tem que rever novamente. Lembrando que na letra C faltou uma letra, que provavelmente era a letra B, tá? IBzão, IBzão. Mas mesmo assim não funcionaria porque ficaria errado, tá? Indo para o número 9, nós temos o seguinte. Lúcia e João são do tipo sanguíneo RH positivo. E seus irmãos, Pedro e Marina, são do tipo RH negativo. Então, são todos irmãos. Então, nós temos 2 irmãs e 2 irmãos. Lúcia e João são RH positivo. RH positivo, RH positivo. E os irmãos Pedro e Marina são RH negativo. Opa, RH negativo, RH negativo. Quais dos quatro irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? Então, assim, de cara, a gente já sabe aqui que quem pode ter... Eu vou colocar o nome deles aqui, para não me perder. Então, essa aqui é a Lúcia. A Lúcia é RH positivo. E João também. João. Aí, a outra é a Marina, que é RH negativo.
e o seu outro irmão, que é o Pedro. Tá. Então, assim, a pergunta é: quais dos 4 irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? Então, a gente olhando aqui, a gente sabe que essa, então, é do sexo feminino, ela será a mãe, e elas tendo RH negativo, essa é uma possibilidade de ter filho com eritroblastose fetal. Essa não terá, por causa que essa aqui é RH positivo, então ela não terá esse problema. Esse aqui, no caso, não terá, porque se, no caso, a mãe for RH positivo, ela vai ter filho RH positivo só se ela for positiva. Então, se ela for positiva, não vai dar problema nenhum, tá? Se ele casar com uma mulher, claro, né? Porque não é ele que vai ter filho. Então, assim, o Pedro vai casar com uma mulher. Se ela for RH negativo, não vai ter problema, porque eles vão só gerar filhos RH negativo, porque ele também é negativo. Se ela for positiva, ela não vai ter problema nenhum, tá? Agora, aqui no João é um problema, porque se ele casar com uma mulher RH negativo, eles têm chance de ter filhos com RH positivo. Então, desses 4 aqui, os que vão ter maiores chances de ter filho com problema de eritroblastose são Marina e João, tá? Que seria a alternativa E, João e Marina. Pessoal, então aqui na 10, ela é da seguinte forma: considere que os tipos sanguíneos de uma criança e de sua mãe são. Então, a criança, ela é... Ai, qual que é a 10, né? 10. Então, a mãe, que casou com o pai e que teve uma criança, tá? Então, a criança, ela é A e ela é RH positivo. E a mãe é B, RH negativo. Qual ou quais dos homens, cujos tipos sanguíneos estão representados a seguir, poderiam ser o pai da criança? Justifique sua resposta representando esquematicamente o tipo de cruzamento sugerido com os genótipos dos 3 indivíduos envolvidos. Então, esquematicamente seria através desse heredograma, tá? Em que conclusão que a gente chega aqui? Tá, a mãe, ela é Rzinho, Rzinho, tá? Se a mãe só pode dar Rzinho, Rzinho, esse aqui, ele vai ser, e esse aqui é positivo, o filho, né? Ele é Rzão na frente, porque ele é positivo. E a mãe só pode dar Rzinho, Rzinho. Então, a gente vai colocar Rzão, Rzinho aqui. Se ele é Rzão, Rzinho, ele é RH positivo, tá? Se ele é A, ele vai ser Izão A, alguma coisa. A mãe é B, a mãe vai ser Izão B, alguma coisa. Joia? Se veio, a mãe é B, tá? Então, se ela é B, ela é Izão B, Izinho, tá? Porque se ela fosse Izão B, Izão Bzão, Izão Bzão, o filho receberia um Izão Bzão da mãe, e ele seria AB, e não A, e ele é A, tá? Então, a gente deduz aqui que a mãe seja Izinho, tá joia? E esse Izinho veio pra criança aqui. E o pai? Como que vai ser o pai, então? Se a mãe deu o Izinho, o pai só pode ter dado o quê? O A, porque o A não veio da mãe. Então, eu vou colocar aqui que ele é... Opa, desculpa. Vou colocar assim mesmo. Se ele veio aqui do pai, então do pai veio o quê? O Izão A, tá? Ele pode ser Izão A, porque daí viria um A do pai e um Izinho da mãe. Ou ele pode ser Izão A, Izinho. Ou ele pode ser Izão A, Izão B. Em todas as formas, o Izinho veio da mãe e o A viria do pai. Viria esse, ou esse, ou esse do pai. Estão vendo? Aqui ele seria, nessa forma, ele seria sangue A,
Nessa forma, ele seria sangue A, e nessa forma, ele seria sangue AB, certo? Aí, a gente tem ali, que alternativas que nós temos? Nós temos a alternativa A, que o pai seria sangue O sem chance, porque se ele fosse O, ele seria Izinho aqui, da onde que viria o A para a criança, não, então o O, a gente já elimina a alternativa A e a alternativa D, tá? A alternativa B, nós temos a alternativa, a chance de ser AB? Sim, a gente tem a chance de ser AB. Mas o pai seria RH negativo? Não, porque se o pai fosse Rzinho, tá? Ele não seria positivo. A mãe é RH negativo. Se o pai fosse RH negativo também, ele sairia negativo aqui embaixo. Então, é toda certeza do mundo que o pai é RH positivo. É Rzão alguma coisa, porque esse Rzão veio aqui, ó, pra criança, tá? Então, é assim. Então, a letra B também tá errada. A C, o pai da criança ser B. Não, porque se o pai da criança fosse B, da onde que viria esse A? Não tem como, tá? Não tem como isso acontecer. A D a gente já tinha excluído, né? Por causa que é O. Se fosse O também não teria como da onde vir esse A. E a última alternativa é a E, tá? A B, sim, tem como o pai da criança ser a B. E ele tem como ser RH positivo? Ele é RH positivo, porque o seu filho nasceu RH positivo, da onde que veio esse Rzão, se a mãe só pode dar Rzinho, né? Então, veio do pai, então é RH positivo. Então, a alternativa certa é a E.